essa mensagem do Dória, que, gente, eu gastei um tempinho aqui averiguando se a imagem era verídica, tá? Porque é muito fácil manipular, mas alguns jornais já estão noticiando, não só o conteúdo, mas também essa mesma imagem que vocês estão tendo aí na tela. Então não foi nenhuma fonte nossa, nós não vazamos essa informação. A matéria é do Paulo Capelli, do Metrópolis, e vocês podem procurar aí pelo título: Dória fez alerta a Vorcaro pelo WhatsApp e pediu encontro reservado, tá? Então essa imagem que nós estamos mostrando aí para vocês, amigo Daniel, boa tarde, estou preocupado com você. Eu tenho escutado que vão precisar de uma reação sua, sempre com equilíbrio e ponderação. Vamos, jamais com silêncio. Vamos agendar um café? Aí o Vorcaro, com relação ao quê? A você, ao Maurício e ao banco, reservadamente. Não entendi, quer me ligar? Ligo já. Ligou, 1 minuto depois, é isso? 1 minuto depois? 28, é isso, né? 16, 24, 27, aí 16, 28. Não, aí ele perdeu a chamada, isso. Mas logo abaixo tá ali voice call, ou seja, ele fez a chamada. Então tá aqui a matéria, caso o pessoal possa dizer assim, a timeline tá mostrando aí print falso. Então eu estou aqui confiando na idoneidade do Paulo Capelli, lá do Metrópolis. Ele pode ter opiniões divergentes da nossa, mas não divulgaria uma conversa que não fosse verdadeira. Então tá aqui no site do Metrópolis, estou trazendo para vocês. Isso mostra, Ítalo, Ramagem e você que está em casa nos assistindo, quem que é o mandante das paradas até agora. Porque o grau de subserviência do Dória em relação ao Vorcaro, a gente precisa conversar. Pode até parecer que o Vorcaro é chefe do Dória. Mas não. O vamos conversar reservadamente foi ordem dada pelo patrão. Não pelo subalterno. O fato do Vorcaro ter grana não significa que ele é o patrão nessa história toda. Porque a postura ali é muito clara. Se eu ligo para o Ítalo, se eu ligo para o Ramais e falo, meu amigo, a gente precisa conversar. O negócio está ficando meio complicado aí para você. Reservadamente. Precisamos conversar reservadamente. Ligo. Chamada não atendida, logo depois tem chamada. Então agora a gente já sabe. Michel Temer, Dória, Toffoli, Alexandre de Moraes e João Dória. O que eu vou deixar a análise para você, Ramagem, para o Ítalo. O desabafo que eu quero fazer com você que está me assistindo é que se vocês estão colocando o programa no comércio, né? Vocês pediram para não falar palavrão. Mas eu vou botar no mudo rapidinho. Esses estavam, né? Botei no mudo rapidinho. Só eu que ouvi aqui. Só o Ramagem ouviu aqui. Esses filhos estavam querendo acabar com o Bolsonaro em São Paulo, no Brasil inteiro. Essa corja que sequestrou o Bolsonaro e o mantém sequestrado na cadeia é essa corja, gente, que vocês estão vendo aí. Dória, Temer, Vorcaro, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, Gilmar Mendes. Quem mais que estava ali nas mesas do LIDE? Alexandre Moraes, a esposa, o Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Nelson Tanuri, estava ali, tinha vários, Valde, deve ser o Arnoldo Valde, tinham várias pessoas ali, comemorando ali a derrota do Bolsonaro e o retorno do sistema corrupto oligárquico. Essa é a galera que tirou o Bolsonaro do poder, essa é a galera que... Aí faz sentido, Ramagem e Ítalo, aquela frase do Gilmar Mendes. O Lula sabe que foi a gente que colocou ele lá. Ele deve a nós. Você em casa precisa entender isso para explicar para aquele teu parente burro. Aquele teu parente que ainda fica, não, mas o Bolsonaro... eu acho injusto o que está acontecendo com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro também procurou, né?
mas o Bolsonaro também não sei o quê, mas é sempre essa conjunção adversativa que fica Bolsonaro fazendo, não foi sempre... bem estratégico, né? Teve a parlamentar estadual lá a em Santa Ana Catarina. Ana Campaiolo. Não foi estratégico o Bolsonaro. Pois é, aí... Lutando pela liberdade, lutando pela honestidade, lutando pela eficiência do Brasil, o Bolsonaro não foi estratégico. Contra um sistema de corrupção de valores completos, não apenas financeiro, veio para cima do Bolsonaro, quis destruir toda a direita, encarcerou um homem que quase morreu, quase deu a vida ali pelo país, trabalhando pelo país. Hoje a gente verifica que foi um sistema estratégico que se voltou contra todos nós. Aqui nessa mensagem que foi colocada do Dória, ali está como today, né, como dia, não dá para ver a data, mas se presume, a polícia deve ter a data, se presume anterior aos fatos que aconteceram contra o Vorcaro. Por quê? Porque demonstra que o Vorcaro não estava sabendo o que estava acontecendo. E o Dória já alertando o banqueiro sobre questões que ele estava ouvindo. E aí ele coloca que tem que ter algum tipo de reação à apuração penal do Estado. Ele coloca ali, né, o equilíbrio e ponderação. É sempre aquela sofisticação desses canalhas, né? Vamos dizer assim. Então, ali, isso que já foi colocado como uma mensagem deles, tem que ser apurado. O senhor Dória já estava sabendo de alguma coisa ali. O senhor Dória estava tendo informações privilegiadas. E eles se falaram no telefone, lógico, tem o maior contato entre eles. Tanto que o banqueiro ostentação, que destrói o sistema financeiro, que prega aí títulos podres do mercado, que estava no consignado no INSS, fraudando os velhinhos, os idosos, aposentados e pensionistas, foi premiado e homenageado lá naquele lead. Acho que foi nesse evento aí de novembro, que ele foi homenageado, depois da derrota do Bolsonaro, com os ministros do Supremo, diversas personalidades ali do meio jurídico e da economia também, ele estava sendo homenageado pelo lead do João Dória. Então o João Dória tem que estar sempre do lado errado, né? Assim como o Vorcaro colocava sempre que ótimo Lula, Vorcaro ficou, vamos dizer assim, chateado com o Bolsonaro, chamou o Bolsonaro de idiota por causa de um post do Bolsonaro, que estava ali defendendo servidores da Caixa, que estavam indo contra uma transação, no mínimo, suspeita do Vorcaro do Banco Master. Então, o Bolsonaro está sempre do lado certo. Demonstra. Quem não lembra da reunião fechada do Bolsonaro, quando abriu o vídeo da reunião, estava ali um presidente preocupado com o Brasil, enérgico, xingando, era um ambiente privado, contra todas as arbitrariedades praticadas contra o povo brasileiro em ambiente fechado. Então, Bolsonaro demonstra sempre com algo que ele não deve nem se lembrar que fez aquele post, mas que naquele momento ele viu que havia uma irregularidade, ou seja, não tem rabo preso, não tem ninguém pautando Bolsonaro, como nós aqui seguimos essa linha, ele tratando de justiça e o que é o melhor para o povo brasileiro. Está lá aquele post. Enquanto o Lula do lado. E o Ciro Nogueira tentou dissuadir o Bolsonaro de apagar aquele post. É lógico que o Bolsonaro não apagou. Não apagou não só não apagou, como continuou no caminho dele, falando a verdade, e é por isso que ele foi sequestrado. Ítalo, você estava querendo comentar alguma coisinha? Vamos lá. Bom, duas coisas só, né? Primeiro é que o Dória fala que ele emboiola também no privado, né? Eu achava que era personagem. Agora, amigo Vorcaro. Amigo Daniel, né? Então, fala esse tom polado do Dória, né? Outra coisa que eu achei interessante, posso estar enganado, mas se vocês puderem. Amigo Daniel, estou preocupado com você. Tenho escutado coisas, né? Aí ele começa assim. São coisas que exigem um posicionamento seu, muito bem pontuado. Isso aí é cobrança, né? Isso aí não é uma sugestão, né? Calma e ponderação, mas jamais com silêncio, né? Enfim. Agora, uma coisa interessante, né? Bota a imagem de novo aí. A Ramagem percebeu que tá como today hoje, né? Isso eu presumo, né? É que esse print foi tirado no dia,
No dia, do sim. Do que as imagens foram trocadas. Ou seja, se essa imagem, se essa conversa ela é antiga, significa que quem tirou o print foi o próprio Vorcaro, né? O telefone dele ali, né? E por isso, e aí no print deve ter a data da foto, do print, não a data do WhatsApp, exatamente. Exato. Então, o print, quem tirou foi o próprio Vorcaro. Se tirou o print do Dória, mandou para quem? Né? Então, o que o Vorcaro estava querendo tirando o print de conversa dele com o Dória, né? Então, enfim, né? Só uma pequena ponderação. É isso, é onde você está chegando. Primeiro, né? A gente não consegue saber a data porque está today. Muito provavelmente vai chegar a data pelo print da foto, que vai ter a data da foto. E ele tirou print por quê? Porque ficou preocupado com o aviso de algum vazamento para o Dória e deve ter acionado algumas pessoas para ver o que aconteceu. Que tipo de pessoas? Vamos aqui, aí é o grau especulativo dentro de uma lógica, né? Muito provavelmente as autoridades que eles conhecem no poder público e ainda os seus sicários, né? Perfeitamente. Então, acho que é só essas ponderações que eu queria fazer a respeito dessa fala né, só pontuar primeiramente, né, o Dória se comunica também aquela coisa empolada, né, então você já percebe a distância entre esse pessoal aí e o povo, né, é bem fácil de entender por que esse pessoal tá longe, né, longe do povão. É uma galera que odeia o Bolsonaro mais do que o PT, né? Mais do que o PT odeia o Bolsonaro, porque é uma galera que tirou, que era até então uma das lâminas da tesoura, né? Então é um pessoal que foi desalojado pelo Bolsonaro, pela chegada do bolsonarismo. É uma galera que tá louca para voltar a ser, aspas aqui, muitas aspas aqui, a oposição ao PT, para ficar aquela coisa, né, aquele bate-bola lá entre eles e o PT. É uma galera que odeia o Bolsonaro até mais do que o PT odeia o Bolsonaro, né, porque foi desalojado. Haja visto o Alckmin, que né, resolveu se juntar ao Lula, né, mas que achava que tinha São Paulo e historicamente teve ótimas votações em São Paulo, e de repente chegou o Bolsonaro e o cara não fez pouco mais de 1 milhão de votos aí para presidente em São Paulo, então é uma coisa... Não, perdeu por completo. Perdeu por completo. Não, percebeu que ele não tinha São Paulo. Quem tinha São Paulo era o antipetismo. Esse sentimento anti-PT é muito forte em São Paulo. É muito forte em São Paulo. Então, quando chegou o Bolsonaro, esse pessoal simplesmente fez, não, pera lá, eu estava me contentando aqui com o Alckmin, porque, né, é o que tinha, mas agora eu vou pro cara que melhor representa. O Tarcísio não era ninguém, o Bolsonaro fez o Tarcísio da noite pro dia. Exatamente. Eu concordo completamente com a exposição do Ítalo, por vários fundamentos e pelas análises. A gente nunca debateu sobre isso, né, Ítalo? Eu concordo plenamente. Quando você viu aquela eleição de 2018, o PT estava mais do que esgotado, certo? Teve um impeachment da Dilma e Michel Temer. Qual era a bola da vez naquele momento? O PSDB, o tucanato, o Teatro das Tesouras voltar para depois reabilitar. E ali apareceu, né, a pedra no caminho, Jair Messias Bolsonaro, político de baixo clero, que estava tendo eleições enormes no Rio de Janeiro, batendo recordes, primeiro lugar no Rio de Janeiro, defendendo a pauta conservadora, sem apoio nenhum, fez um filho deputado federal por São Paulo, ele paulista Bolsonaro, mas sempre político no Rio de Janeiro, o outro filho vereador por diversos mandatos, o outro filho deputado estadual, seguindo uma linha conservadora, proteção dos nossos valores, atendendo ao lado do trabalho da polícia, não para essas histórias de opressão e vitimismo de criminoso, trazendo essa pauta, crescendo. Então, aquela eleição de 2018 estava pronta para o Alckmin. Ver Bolsonaro crescendo daquela forma... Então, Ítalo, você tocou num dos pontos que é a nossa teoria. Tem muito ali colocado. Então, odeiam Bolsonaro tanto quanto o PT. Vou botar dessa forma aí contigo. Eu quero trazer aqui para vocês um texto do André Marcília,
que ele publicou no Poder 360, fez questão de colocar na íntegra no X o texto dele, e é um texto de extrema importância, tá, gente? E é um texto muito sério, que eu quero ler aqui na íntegra o texto com vocês, e ter o comentário aí do Ramaz e do Ítalo. É luxo ter o comentário dos dois aqui, num artigo excelente do Dr. André Marcília. Há algo de estranho acontecer no Supremo Tribunal Federal. Não se trata apenas de decisões excessivas, abusivas ou ilegais. O que se observa agora é a criação de relatorias paralelas capazes de esvaziar na prática a autoridade do relator natural dos casos. O ministro André Mendonça foi sorteado para relatar dois dos temas mais espinhosos do país neste momento. A investigação que envolve o banqueiro Daniel Vorcaro, o Banco Master e as empresas associadas, entre elas o Merit e os desdobramentos da CPMI do INSS, que determinou a quebra de sigilo de pessoas ligadas a Lulinha, filho do presidente da República. Em qualquer tribunal sério, a autoridade do relator sorteado não seria objeto de disputa. Mas o STF deixou de ser sério faz tempo, e o que pode estar em curso é a criação artificial de relatorias alternativas para contornar Mendonça, permitindo que ministros políticos, como Flávio Dino e Gilmar Mendes, assumam nesses casos as decisões mais sensíveis aos poderosos. Na sexta-feira, a empresa Merit conseguiu suspender a quebra de sigilo determinada pela CPI do crime organizado. A decisão foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes dentro de um mandado de segurança ressuscitado de um processo antigo e já encerrado, relativo à CPI da Covid. Alegando suposta similitude entre os casos, a empresa direcionou o pedido ao ministro, que acolheu a tese e ainda concedeu habeas corpus de ofício para impedir a quebra de sigilo. Nesta quarta-feira, episódio semelhante ocorreu no caso da CPMI do INSS. Utilizando uma porta processual igualmente lateral, o ministro Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo determinada pela comissão parlamentar por meio de outro mandado de segurança. O movimento de contornar Mendonça torna-se evidente. Ele permanece como relator formal dos casos, mas as decisões acabam sendo tomadas em processos paralelos conduzidos por outros ministros. Temos, assim, um relator que mantém o título, enquanto o conteúdo decisório escorre por outros caminhos. Mendonça pode estar sendo transformado em uma peça de engenharia institucional sórdida. Ocupa a cadeira de relator, simbolizando uma suposta retomada de normalidade após a saída de Toffoli da relatoria do caso Master, mas sem controle efetivo sobre as decisões mais relevantes. Um relator sem processo, um tronco sem galhos, um caroço sem fruta. Se essa dinâmica estiver realmente em curso, trata-se de algo muito grave. É uma afronta ao princípio do juiz natural, criado justamente para impedir julgamentos de exceção e manipulação de competência. É preciso interromper essa deriva institucional. Cabe às CPIs, às partes interessadas e ao próprio Mendonça provocar o colegiado para esclarecer quem é de fato o juiz natural desses processos e garantir que seja ele, e apenas ele, a decidir os casos. Se o STF deseja preservar algum pingo de credibilidade, precisa reafirmar um princípio elementar. Processos têm relator, e relator não pode ser escolhido nem esvaziado por manobras. Do contrário, o que teremos assistido nesses últimos dias poderá ser descrito como um golpe contra Mendonça, promovido dentro da corte por seus próprios pares. Excelente artigo do jurista André Marcília, e eu só faria uma única ressalva, que o Marcília não pode dizer isso, né? Todas as suposições e os verbos que teriam, né, verbos na condicional, que o Marcília colocou, por prudência, ele está certo de fazer isso, eu afirmo, Alan dos Santos, afirmo, estão fazendo um golpe contra o André Marcília. E nós estamos avisando isso desde o começo, não é isso? Estamos avisando, cuidado, porque vão querer anular toda a questão que está sob agora a presidência do André Mendonça, para quando ele estiver tramitando, já vai estar anulada na base. Vou pegar esse ponto para frente e explicar um pouco de tudo que está acontecendo. Primeiro começou com aquela loucura, aquele absurdo, aqueles crimes do INSS.
se chegou no Banco Master. Do Banco Master em primeira instância. E quando se viu que tinha todo o envolvimento do Dias Toffoli, quando se viu dentro do STF, o Dias Toffoli deu um jeito de trazer a competência para ele. E no STF, por toda essa corrupção institucional, eles não julgam impedimento e suspeição de juiz ali. Ou seja, se o juiz tem vinculação com a causa, com o que está sendo debatido na causa, ou com a defesa da causa, qualquer juiz de primeiro grau, desembargador, tem suspeição e impedimento para deixar a causa. No STF eles não fazem isso. Eles, inclusive, os escritórios de advocacia são de seus parentes, nessa absurda imoralidade. Dias Toffoli se colocou como presidente do caso que ele está envolvido. Envolvido primeiro pelo caso do Tayaya, segundo pela esposa como advogada, inclusive recebendo dinheiro desses criminosos todos. Então ele estava pegando tudo aquilo para obstruir e se blindar. Ilícitos de um ministro do Supremo. Quando começou a aparecer também do Alexandre de Moraes, o ditador da toga, violador de direitos humanos, estava querendo também que se puxasse tudo e anulasse tudo. Os dois primeiros ministros do STF. A questão é que o mercado financeiro e, finalmente, uma grande mídia como a Globo começou a mostrar essas ilicitudes desses dois ministros. Por quê? Porque se tornaram ditadores, depois que prenderam o Bolsonaro, vamos tentar voltar a uma normalidade democrática. Foi isso que aconteceu? Primeiro, quando começou a gerar essa questão toda, e o Fachin tentando algum tipo de moralidade. Veio aquela reunião que decidiram distribuir do Toffoli, não declarar suspeição e impedimento, distribuir para uma outra pessoa, para um outro, caiu com o ministro André Mendonça. Toffoli queria anular tudo, Alexandre de Moraes queria anular tudo, não conseguiram. André Mendonça está tramitando. E aí, muito certo o que o André Marcília está fazendo. E o que a gente falando, e é o que a gente está falando desde lá de trás. Junto com um processo que está com o André Mendonça, está correndo CPMI do INSS, estão querendo instaurar, a direita está votando para instaurar a CPMI do Banco Master, a esquerda não quer, ainda tem a CPI do crime organizado no Senado, que aprovou a quebra de sigilo bancário das empresas do Toffoli e aí dos convites para a esposa do Alexandre de Moraes depor lá no Senado. Eles entraram em parafuso. E aí entrou a tropa da blindagem, que é o que o André Marcília está falando. Gilmar Mendes foi lá e, num procedimento fora do André Mendonça, anulou o que o Legislativo convocou, fez a quebra de sigilo das empresas do Toffoli. Anulou. Num procedimento que era uma ação da época da pandemia sobre cumprir questões dentro de uma CPMI. Olha que absurdo. Quer dizer que uma pessoa que está sendo investigada numa CPMI pode entrar nesse procedimento do Gilmar desde da pandemia, absurdo, blindando. E depois veio o Flávio Dino blindando o Lulinha, fora do André Mendonça, o processo do André Mendonça. O que esses ministros sempre fizeram é, se tem um processo que um ministro está tomando conta e cai uma outra ação daquele processo com outro ministro, eles respeitam o outro ministro. O que está acontecendo com o André Mendonça é que eles não estão respeitando nem Toffoli, nem Alexandre de Moraes, querendo anular tudo, Gilmar Mendes e Flávio Dino anulando o que o Congresso Federal está fazendo para perquirir essa questão toda. Estão passando por cima. A gente sempre avisou. Ministro André Mendonça, continue diligente, não pare, que a gente está aqui para olhar. Continue adstrito à lei, dentro da Constituição, firme e forte, cuidado com a segurança, o senhor tenha proteção, mas veja que eles estão andando para tentar anular tudo. O Alexandre de Moraes está querendo prender aquelas pessoas da Receita, que ele quer mostrar que há uma nulidade de investigação. É isso que eles estão fazendo. Agora, tem um outro ponto que aí o Marcília não colocou. Por quê? O André Mendonça está conseguindo pegar a Polícia Federal, isso aí eu estou vendo, porque o que está sendo de bom, eu conto para vocês agora. Primeiro a Globo soltou, demorou para o Estadão, a Folha começarem a soltar, começaram a ver os riscos. Hoje o Metrópolis está soltando, o
A Globo está soltando, a Folha, está vindo informação de todos os lados, ou seja, já se abarcou como uma grande ilegalidade que não pode acabar com pizza. Por isso que eu falo, impeachment do ministro Supremo, que eles vão querer se blindar, tem que ser, inclusive, prisão dessas pessoas. Parece que o André Mendonça, dentro do processo dele, está trabalhando com aquela Polícia Federal que quer trabalhar, afastando o diretor-geral Andrei, que é do Lula e do Alexandre de Moraes, dessa questão, porque se o Andrei fizer alguma interferência nessa investigação, é paulada dentro dele, e é isso que eles querem fazer de uma maneira sutil, que não tem incriminação. Então, é um jogo sério, brutal, de sobrevivência desse sistema corrupto, que o André Mendonça não pode, tem que sair do corporativismo do STF e simplesmente aplicar a lei. É isso que o brasileiro de bem quer e merece. Falando em lei, Ramagem, aplicando a lei, e lá vamos nós, mais uma vez, dizer o óbvio para vocês. Eu sabia. Tá aí, hoje de manhã cedinho, a revista Veja... Alan, desculpa te cortar, antes de você passar para a próxima pauta, eu vou fazer uma pergunta pro Ramagem. Eu não sei se eu entendi certo esse texto aqui do Marcília. Ele fala que em algum momento aqui, alegando suposta similitude entre os casos, a empresa direcionou o pedido ao ministro que acolheu a tese e ainda concebeu habeas corpus de ofício para impedir a quebra de sigilo. Existe habeas corpus para pessoa jurídica? Ou entendi falso, errado? Não, deve ter algum equívoco aí. Não, é que o habeas corpus é um instrumento, né? É um remédio constitucional, assim como o mandado de segurança. O grande absurdo aí, Ítalo, é que eles escolheram a dedo, muito provavelmente já tudo organizado, se pegou lá uma ação lá de trás do Gilmar Mendes, distribuíram a ele por prevenção ali, por já ser o relator daquela causa, que disse, vem para cá que eu anulo. Assim, é assim que eles funcionam. Entendeu? Então, por ali, pelo Gilmar Mendes, eles conseguiram proibir, suspender a quebra de sigilo das empresas do Dias Toffoli, que ele dizia que não era dele, né? A Maridit, o DT final é Dias Toffoli. Ele deu essa canetada. Agora, eles estão indo... Quando é que há alguma dúvida que não há que há uma sobreposição do poder judiciário sobre o poder legislativo, a CPI não consegue andar. A CPI votou e, por maioria de votos, decidiu pela uma quebra de sigilo bancário, que é poder de uma CPI, sobre as empresas do Dias Toffoli. Eles estão desesperados, tentando se blindar. O erro ali, Ítalo, é a pessoa, como você viu, como você mesmo falou, atropelar um processo, um ministro atropelar uma matéria que está sob relatoria de um outro ministro. Aí é bom que você me deu esse pano aqui, porque essa questão, primeiro a questão que decidiu do Alexandre de Moraes contra enviar o presidente Bolsonaro para uma prisão domiciliar, que ele tem todos os direitos, ele cumpre todos os requisitos, é um senhor de idade, com mais de 70 anos, com grave estado de saúde, que o local onde ele está não consegue cumprir com esse cuidado. Já era para ele estar em casa há muito tempo. Alexandre de Moraes decidiu contra, vai jogar para a primeira turma. Aquela primeira turma que é Alexandre de Moraes, Zanin, Dino e Carmen Lúcia. A obscuridade completa. Agora, essas decisões do André Mendonça, que está dentro da investigação junto com a Polícia Federal, que os outros estão querendo anular tudo, ele vai começar a colocar para plenário da segunda turma. Na segunda turma, como é a disposição ali? André Mendonça, o Nunes Marques, Fux, e aí Gilmar Mendes e Toffoli. Toffoli vai julgar o caso em que ele está completamente envolvido, mas deve ganhar ali, na segunda turma, sempre de 3-2. Então, vai ter o colegiado ali aprovando o André Mendonça, dando respaldo para o André Mendonça trabalhar, que continue firme, forte, diligente, que tome seus cuidados, que Deus ali abençoe, dê proteção, mas não esmoreça, que a gente conta com o trabalho de um ministro que tem que cumprir suas obrigações adstrito à lei. É apenas o que a gente quer. Ramagem, só um aviso rápido aqui, rápido mesmo, menos de 30 segundos a todos que estamos acompanhando, né? Tinha um pessoal no chat aqui falando, peraí, como assim? Mais de 12.300 telas conectadas aqui ao vivo e só tem 9.000 likes? Então, nós contamos com o seu like
E avisando que nós não estamos só com 12 mil telas ao vivo não. Esse aqui, o 12 mil é o canal bloqueado no Brasil. O canal que está no Brasil está com 4.365. Então são 12.200 mais 4.365 simultaneamente ao vivo, nesse momento, nos assistindo só no YouTube. Nós estamos com esses dois canais, porque um canal foi bloqueado no Brasil e o outro não está bloqueado. Pouca gente sabe, esse canal novo é o canal TL. Então é youtube.com/canal TL. Vamos de pauta, que era só esse recado que eu queria dar a vocês. E aí, o óbvio, que a gente sempre comenta aqui, né? Ah, não me diga, é mesmo? Infelizmente, a gente tem que noticiar. Eu falo infelizmente porque, assim, era essa palhaçada da PGR arquivando o caso das joias sauditas, né, de Jair Messias Bolsonaro, era para ter sido algo assim que nem deveria de iniciar. Ela não poderia ter iniciado. O Paulo Gonet enviou para esse Alexandre de Moraes no STF, posicionando-se pelo arquivamento no caso que investiga o que eles acusaram que seria, então, um desvio das joias. Porque, cara, assim, ficaram dizendo Michele, usando o nome da Michele de Michele, usando o nome fazendo a Michele negócio de joias, falando que o Bolsonaro tinha roubado joias. Cara, esculacharam a mulher, o presidente, a primeira-dama, o presidente Bolsonaro. O PT ficou meses, acho que mais de um ano, né? Só falando dessa merda de joias. E falando que agora pegaram o Bolsonaro. Vocês não falaram que ele não era corrupto, falaram que o caso das joias era também mais um crime que deveria ser apurado. Os mais... Como é que é o termo que o Dória usou ali, gente? Espera rapidinho. Deixa eu lembrar o termo do Dória aqui. Você lembra o termo do Dória, Ítalo? O termo do Dória... Não é mais... O pessoal do Brasileirinho fazia como é que era? Era sofisticação e prudência e sofisticação, mas o Dória fez outro agora. Equilíbrio e ponderação. Esse aí. Esse, Ítalo. Equilíbrio e ponderação. A galera do equilíbrio e da ponderação falava, não, mas tem que averiguar, tem que investigar aqui, é o caso das joias do Bolsonaro, tem que investigar. Pronto, PGR diz que não tem porcaria nenhuma, eu não quero nem ler